A pressão está subindo nos bastidores do Flamengo e o nome do técnico Felipe Luiz começa a circular como possível alvo de demissão. A situação não é das mais confortáveis. O clube vive um momento de incertezas com vazamentos de escalação acontecendo em sequência, e isso historicamente nunca é bom sinal. Sempre que esse tipo de coisa começa a surgir, não demora muito para vir junto uma série de crises internas, ruídos, desentendimentos e, claro, o famoso clima de fritura. Felipe Luiz já foi para entrevistas visivelmente nervoso e acabou escorregando nas palavras ao falar de jogadores da base, como no caso do jovem Matheus Gonçalves, que foi exposto ao ser chamado indiretamente de anárquico fora do padrão tático. E isso dentro de um clube gigante como o Flamengo não pega bem. Ainda mais quando se trata de um atleta da base, uma joia em formação. Enquanto isso, o Flamengo se movimenta também fora das quatro linhas, especialmente no departamento médico. De La Cruz preocupou a torcida após sair machucado na última partida. O diagnóstico inicial é de entorse no joelho, e o jogador será submetido a exames de imagem para verificar a gravidade da lesão. Dependendo do resultado, ele pode ficar de fora não só do próximo confronto no Brasileirão, mas até mesmo de partidas importantes na Libertadores. O temor da comissão técnica é que ele só volte a tempo do Super Mundial de Clubes, o que deixaria um buraco difícil de preencher no meio-campo. No campo da tabela, o Campeonato Brasileiro está pegando fogo. O Palmeiras lidera com 22 pontos, enquanto o Flamengo segue na cola com 18. E olha só, o próximo duelo é justamente entre os dois e vai ser no Allianz Parque. Uma vitória rubro-negra pode embolar a parte de cima da tabela, especialmente se o Cruzeiro, que vem logo atrás com 17 pontos, também conseguir frear o time paulista na rodada seguinte. O Bragantino fecha o G4 com os mesmos 17 pontos do Cruzeiro. Já pensou o Mengão vencendo o Palmeiras fora e depois batendo o Fortaleza no Maracanã? Dá pra virar líder antes da parada para o Mundial? Mas para isso é vencer ou vencer. A combinação precisa acontecer com perfeição. O fim de semana também foi marcado por uma possível despedida de Jorginho do Arsenal. No último jogo em casa pela Premier League, tudo indicava que era o adeus do volante à torcida inglesa. Arteta fez questão de reconhecer isso em coletiva, e a expectativa é que Jorginho desembarque no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 6 de junho para ser anunciado oficialmente como reforço do Flamengo. Uma peça experiente campeã que pode dar estabilidade a esse elenco que em alguns jogos parece carecer de repertório e variação ofensiva. Aliás, essa é uma das críticas mais recorrentes ao time de Felipe Luiz. O Flamengo, quando não marca logo no início, até os 15 ou 20 minutos do primeiro tempo, tende a se perder em campo. Falta variação, falta plano B. Se o esquema inicial não encaixa logo de cara, o time entra em desespero, perde a organização e vira um festival de cruzamentos ou tentativas individuais. Nos jogos em que venceu, quase sempre saiu na frente cedo. Isso mostra uma limitação de ideias ofensivas que precisa ser trabalhada urgentemente, ainda mais com a sequência pesada que vem por aí e a pressão natural que ronda o ninho do urubu. Os números de Felipe Luiz, por outro lado, não são ruins. São poucos meses no cargo e apenas 3 derrotas. Mas como sempre, no Flamengo o desempenho importa tanto quanto o resultado. E o ambiente esse sim está ficando cada vez mais instável. Escalações vazando antes de jogos decisivos, conversas de bastidor sendo expostas e um treinador que, apesar de ídolo como jogador, começa a ver sua autoridade como técnico ser colocada em xeque. O que está acontecendo não é de fora para dentro, como ele mesmo tentou justificar em coletiva, é muito mais de dentro para fora. E quando o problema é interno, a solução precisa vir de dentro também. Ou as coisas podem sair do controle rapidamente. E se a solução estiver, na verdade, em como o clube se posiciona diante das pressões, porque uma coisa é certa no Flamengo, nenhum técnico tem vida fácil, desde 2019, a quantidade de trocas no comando técnico é absurda e sempre com um roteiro parecido. Começa com ruído interno, vem o vazamento, surge uma coletiva atravessada, jogadores começam a demonstrar desconforto e, de repente, o ambiente que parecia controlado vira um caldeirão prestes a explodir. Com Felipe Luiz parece que estamos assistindo exatamente esse filme. E talvez o enredo só esteja no começo.
O curioso é que mesmo com bons resultados e desempenho competitivo em alguns jogos, como contra o Corinthians recentemente, o time ainda sofre com um padrão de jogo irregular e dependente de inspiração individual. Essa dependência, inclusive, é um dos pontos que incomodam parte da torcida. Em várias partidas, quando um jogador como Arrascaeta ou Pedro não está em tarde inspirada, o Flamengo simplesmente trava. É como se o time não soubesse o que fazer quando seu plano não funciona. Não tem variação tática, não tem troca de posições que surpreenda o adversário, não tem uma jogada ensaiada que rompa uma defesa bem postada. Falta criatividade e, mais do que isso, falta coragem para tentar o diferente. É por isso que muitos olham para o banco de reservas e veem no Filipe Luís um técnico ainda preso ao que aprendeu como jogador, mas que talvez ainda não tenha se encontrado totalmente no papel de treinador. O discurso de que o problema é de fora para dentro soa fraco quando as evidências mostram o contrário. Nenhuma escalação vaza por acaso. Alguém ali dentro está disposto a sabotar o trabalho, seja por interesse pessoal, divergência com decisões técnicas ou simplesmente vaidade. Isso não é novo, já aconteceu com praticamente todos os treinadores recentes que passaram pela Gávea. É um ciclo vicioso que o clube ainda não conseguiu romper. O ambiente tóxico consome projetos promissores antes mesmo que eles possam amadurecer. E esse desgaste interno silencioso acaba influenciando diretamente o desempenho dentro de campo. Jogador sente, treinador sente e a torcida sente também. Agora pense no cenário de um clássico contra o Palmeiras, um confronto direto fora de casa contra o líder do campeonato, em um estádio onde é sempre difícil jogar. Como manter a concentração se o vestiário já está minado? Como cobrar desempenho tático impecável se o comandante está sob fogo? Cruzado! Não existe planejamento que resista a um ambiente fragmentado, e mesmo com o time pontuando, mesmo com chances reais de alcançar a liderança antes da parada, tudo isso fica em segundo plano quando se percebe que há uma crise silenciosa nascendo entre as paredes do CT. Enquanto isso, a expectativa pela chegada de Jorginho cresce. E é curioso pensar que num time recheado de nomes badalados e com alta rodagem internacional, a chegada de um volante seja vista como solução para vários problemas. Mas a verdade é que o Flamengo precisa de um jogador que organize, que pense. O jogo que dite o ritmo quando for necessário. Jorginho pode ser essa figura. E mais do que isso, pode ser uma liderança silenciosa, o cara que traz experiência e sobriedade num momento em que o elenco parece emocionalmente instável. E emocionalmente instável o time é. Basta ver como se perde após tomar o primeiro gol, como desiste de algumas jogadas no segundo tempo, ou como se desorganiza taticamente quando está atrás no placar. Falta maturidade coletiva, falta equilíbrio emocional. E um líder no meio-campo pode ser justamente o ponto de apoio que está faltando. Dela Cruz, por outro lado, virou uma incógnita. A lesão no joelho gera apreensão, especialmente por conta do histórico recente do clube, com atletas que enfrentaram problemas semelhantes e demoraram meses para voltar em alto nível. A torcida já viu esse filme antes. E num calendário tão apertado, onde cada rodada é decisiva e cada ponto perdido pode custar caro, perder um dos principais nomes do elenco por tempo indeterminado seria um golpe duro, principalmente quando se pensa no formato do Flamengo atual, em que o entrosamento ainda está em construção e as alternativas para o meio de campo não oferecem o mesmo nível de intensidade e leitura tática que Dela Cruz tem. Agora vamos imaginar um outro cenário. O Flamengo vence o Palmeiras no Allianz, faz uma grande partida contra o Fortaleza e assume a liderança do Campeonato Brasileiro antes da parada. Isso traria alívio momentâneo? É verdade, mas não resolveria o que está acontecendo nos bastidores. Porque os vazamentos continuariam existindo, os ruídos entre comissão e diretoria não sumiriam e os conflitos de vaidade ou disputa por influência seguiriam corroendo a base do ambiente interno. E essa é a grande questão que o Flamengo precisa enfrentar, ou muda a forma como lida com seus processos internos, ou continuará desperdiçando bons projetos por causa de problemas que não têm nada a ver com futebol. O time atual tem talento, tem um elenco que na teoria é capaz de disputar todos os títulos da temporada,
Mas talento por si só não resolve se a estrutura está enfraquecida? E a estrutura começa pelo vestiário, pelo dia a dia, pelas relações que se constroem fora das quatro linhas. Um elenco que não confia no treinador, uma comissão que não sente respaldo da diretoria e uma torcida que percebe esse distanciamento dificilmente vão alcançar algo consistente. O futebol, no fim das contas, é construído no coletivo. E o coletivo do Flamengo neste momento parece em desequilíbrio. Filipe Luís pode dar a volta por cima. Pode organizar o time, corrigir os erros, encontrar variações táticas e melhorar a comunicação com os jogadores. Mas para isso ele precisa, acima de tudo, de estabilidade. E estabilidade só existe quando há blindagem de dentro para fora. Quando o clube protege seu profissional e corta o mal pela raiz. Quando identifica os vazadores às fontes de crise e resolve com firmeza. Sem isso, qualquer vitória vira apenas uma ilusão temporária. E qualquer derrota se transforma num gatilho para o caos. Resta saber se a diretoria vai ter a coragem de agir. Coragem de bancar o treinador, de sustentar um projeto técnico, mesmo diante da pressão externa. E mais do que isso, coragem de enfrentar quem dentro do próprio clube alimenta a crise. Porque enquanto essa cultura de sabotagem não for combatida, o Flamengo vai continuar rodando em círculos, queimando técnicos, enfraquecendo lideranças e desperdiçando elencos milionários. A história recente já mostrou isso mais de uma vez, e tudo indica que se nada mudar, vamos ver mais um capítulo sendo escrito com o mesmo roteiro de sempre. E aí o que esperar das próximas semanas? Um Flamengo que mostra força dentro de campo, conquista vitórias importantes e vira a chave da desconfiança para a esperança. Ou um Flamengo que se afunda no próprio veneno, vítima das suas crises internas e das suas escolhas políticas mal calculadas. O jogo está em aberto, a bola vai rolar. Mas fora das quatro linhas o clima é de decisão há muito tempo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol brasileiro volta a ser sacudido por um escândalo que envolve apostas esportivas, desta vez com o nome de um dos principais jogadores do Flamengo no centro da polêmica. A Polícia Federal revelou nesta semana que um grupo de apostadores ligado ao Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do atacante Bruno Henrique, obteve um retorno de quase 200% ao apostar que o jogador receberia um cartão amarelo em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023 entre Flamengo e Santos. Segundo a investigação, os suspeitos são amigos ou conhecidos do irmão do atleta e teriam quase triplicado o valor investido com a aposta específica. A movimentação financeira atípica levantou suspeitas junto às plataformas de apostas e chegou até os órgãos de investigação, que agora apuram a existência de um possível esquema de manipulação de resultados. Bruno Henrique, que recebeu o cartão amarelo previsto na aposta, foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva, acusações que colocam sua carreira e reputação em xeque. O caso reacende o debate sobre a integridade das competições esportivas e os riscos crescentes com o avanço das apostas no cenário esportivo nacional. As autoridades ainda não divulgaram o valor total envolvido no esquema. Mas a informação de que o grupo ligado ao irmão do jogador teria lucros próximos de 200% com a aposta específica reforça a gravidade da denúncia. O fato de os apostadores estarem próximos da família do jogador levanta suspeitas sobre o possível envolvimento direto de Bruno Henrique, o que está sendo minuciosamente analisado pela Polícia Federal. Este episódio se soma a uma série de investigações recentes que tem colocado o futebol brasileiro sob vigilância intensa. A manipulação de eventos específicos dentro das partidas, como cartões, escanteios ou pênaltis, tem sido um dos focos das quadrilhas envolvidas em apostas ilegais. O impacto dessas fraudes vai além do resultado das apostas, afetando diretamente a credibilidade do esporte e a confiança dos torcedores. Com as investigações ainda em andamento, o futuro do atacante rubro-negro é incerto. O Flamengo, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas a expectativa é de que o clube acompanhe de perto os desdobramentos.
A possível punição a Bruno Henrique, caso seja comprovada sua participação no esquema, pode incluir suspensão, multas e até o fim de sua trajetória profissional, dependendo do que for decidido pela justiça e pelas entidades esportivas. A pressão cresce para que medidas mais duras sejam adotadas contra manipulações no esporte, num momento em que as apostas se tornam parte cada vez mais presente da indústria futebolística. Resta saber se esse novo escândalo será mais um na lista ou o ponto de partida para uma mudança real no combate à corrupção nos gramados brasileiros. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!